Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos a Café La Constitucionalidad. En esta oportunidad, compartiendo con un colega, con un amigo, con Rodrigo Saldaña, que desde Brasil nos va a acompañar y con quien vamos a compartir no solamente un café, sino también una charla muy dinámica y por sobre todas las cosas de sumo interés para estos tiempos. Bien, lo que es las obras públicas en tiempos de pandemia, em tempos de Covid-19, de Covid 2021. Sejam bem-vindos e bem-vindas a nosso Café à Constitucionalidade com nosso amigo Rodrigo Saldanha, professor do Brasil, advogado, e com ele vamos a falar de assuntos de interesse, como é a obra pública em tempos da pandemia, não? Em tempos do Covid-19, mas no ano 2021. Rodrigo Saldanha, você tem a palavra. Muchas gracias, amigo Damián. Me chamo Rodrigo Saldanha, eu sou professor em Brasil. É muito gosto estar aqui com todos para esta ponência, que na verdade é mais uma conversação entre meu amigo Damián e uma invitação para tomar um café, que está muito bueno. Eu sou advogado, eu sou professor e também, além da atuação da docência, também tenho uma atuação pública como advogado de vamos dizer, um órgão público municipal de saneamento ambiental. Seria muito parecido com, em Buenos Aires, a Casa de Águas, a Casa de Águas de Buenos Aires. Aqui se chama-se Autarquia Municipal de Águas. É um serviço municipal autárquico. Mira, a ponência de hoje tem uma grande complexidade, que é justamente as obras públicas e a complexidade da pandemia Covid-19. Algumas ¿Vas a falar espanhol ou vas a falar em português? Sí, algunas palabras que debo ainda hablar aquí a ustedes. Tienes algunas especificaciones muy técnicas que en portugués es muy más tranquilo para que yo pueda presentar la ponencia. Porém, no, para ustedes, entiendo que ustedes comprenderán mucho mejor mi portugués do que el meu pésimo español. Por tanto, peço la permisión, las disculpas, para que eu posso falar em meu idioma pátrio, porque creio que serei melhor compreendido. Tranquilo. Agora que estou no meu idioma, me sinto também à vontade e, primeiramente, também já digo que é uma honra, todas as vezes que estou com o Damián, a gente compartilhar as questões das diferenças do idioma. Algumas coisas que para nós faz sentido, para vocês tem outro. Então, eu tentarei falar assim, muito devagar, despacito, para que vocês possam compreender bem o que eu estarei falando. Primeira coisa, no Brasil, nós temos uma lei, que é uma lei um pouco antiga, já um pouco antiga, que é a Lei de Licitações. Essa lei é a Lei 8.666, de 1993. Essa lei é uma lei muito importante. Por quê? Essa lei é a legislação de 1993 que no Brasil tem vigência de todas as formas de contratações públicas. Governo federal, governo estadual, municipal, distrital e, eventualmente, territórios. O Brasil já teve territórios. Hoje nós não temos os territórios. Mas se houver territórios, essa lei tem vigência. A administração pública, o órgão público, obrigatoriamente, ele tem que seguir esta lei, 8666/1993. Essa lei, ela determina em uma previsão específica
no seu artigo 65, mais precisamente, artigo 65, parágrafo 1º, as possibilidades de alterações do contrato originário. Por quê? Isso está vinculado ao entendimento já antigo do legislador de que o administrador público, o prefeito, os governantes, todos os governantes, precisam se organizar e planejar, ter um planejamento, um plano sobre todas as obras públicas. Quando se inicia uma obra pública, é feito um estudo de qual o gasto, qual o valor que essa obra poderá chegar. Então, para que a gente possa entender a problemática, eu vou explicar para vocês como que funciona uma obra, como que se contrata uma obra pública. Imagine, por exemplo, que faremos uma obra de uma ligação de saneamento, como fosse tubulações de água, atravessando toda a Avenida Corrientes, em Buenos Aires. Né? Essa obra, primeiramente, é contratada uma empresa para que uma pessoa jurídica, faça o projeto. Esse projeto, primeiro, ele é um projeto arquitetônico. Ele vai dimensionar a profundidade, a largura, o tempo, o custo da obra, e será apresentado um mapa, que no caso seria um projeto da obra. Esse projeto consta todas as especificações detalhadas de todos os gastos que serão inseridos nessa obra. Por exemplo, na Avenida Corrientes, é uma avenida que tem muito movimento em Buenos Aires, então tem que ser muito rápido, não pode ficar muito parado. Então, é uma obra que não pode durar mais que 6 meses. 6 meses. Porém, o projeto contratado, o fato de contratar o projeto para esse estudo, leva mais de 6 meses. Por quê? Porque o município, por exemplo, a Cidade Autônoma de Buenos Aires, se fosse pela legislação brasileira, imagina que vamos aplicar a legislação brasileira em Buenos Aires para vocês entenderem. A Cidade Autônoma de Buenos Aires faria, então, um contrato de licitação, uma licitação pública, para contratar uma empresa para na verdade, estudo e elaboração do projeto, não execução. Estudo e elaboração do projeto. É necessário, por essa lei, que tenha um edital de chamamento, para que possam vir participantes. Esse edital tem que ser publicado e ficar 30 dias. 30 dias publicado para conhecimento. Após 30 dias, é marcado a primeira sessão, que é a sessão de entrega de documentos para habilitação. Todas as empresas, arquiteturas, engenharias, apresentam a documentação hábil para demonstrar que estão em dia com as certidões públicas, estão com, vamos dizer, regularidades. Regularidade com os órgãos públicos, regularidade com o conselho de classe. Percebam, isso demora um tempo. Posteriormente, é apresentado as propostas de valores. Quanto será custoso isso? Quanto custará? Aquele que tiver o melhor preço, vence o certame. Antes de vencer o certame, é preciso abrir todos os prazos, para que eles possam apresentar impugnações e recursos. Isso leva alguns dias. Posteriormente a esse prazo, ninguém apresentando recurso, porque se apresentar recurso pode demorar mais 30 dias ou mais. Se não apresentar recurso, vai para a fase final, que é a fase de homologação. A fase de homologação, nós já estamos no 2º para o 3º mês. Homologou, o 4º mês é contratação. A empresa é contratada. Já estamos no 4º mês. O 4º mês, nós estamos ainda fazendo o quê? Contratando uma empresa para saber quanto custará essa obra. Essa empresa começa a elaboração. 2 meses, 3 meses, 90 dias aproximadamente. Então, 4.
5, 6. 6 meses. A empresa entrega ao órgão público, falando que o custo para se fazer a obra de saneamento, uma obra grande, na Avenida Corrientes, é de aproximadamente, deixa eu fazer uma conta em pesos para facilitar para vocês, melhor em dólares, ficaria aproximadamente $1 milhão. Aí vocês fazem a conversão, $1 milhão, aproximadamente. Muito. Portanto, creio que a Corrientes deve ter o quê, Damião? Aproximadamente, não sei, 20 quilômetros? Mais, muito mais. A Avenida Corrientes? Muito mais. Um ponto até outro? Muito mais grande, né? Não, tem... Não, são 5 quilômetros, aproximadamente. 5. Perfeito. O problema que você tem é que você está pensando na quantidade de pizzerias que a Avenida Corrientes tem. Então, está pensando em outra coisa. Sim. Parece São 20 pizzerias, não 20 quilômetros. Para atravessar da pizzaria Guerini, depois de comer muito, para ir para lá Americana, parece 50 quilômetros. Então, creio que é isso. Mas percebam, são 5 quilômetros. Mas aqui no Brasil, uma obra de 10 quilômetros de uma região central importante como a capital federal, seria aproximadamente, por quilômetro, R$1 milhão, por conta da estagnação da obra. 5 quilômetros daria isso, 5 milhões, né? 5 milhões, muito dinheiro. Né? Mas creio que ficaria em torno de entre 1 e 5 milhões, um número expressivo. Não ficaria menos que 1, também não ficaria mais que 5, talvez 3 milhões para esses 5 quilômetros. Perfeito. Imagine que a obra tenha apresentado, nesses 5 quilômetros, 3 milhões. 3 milhões. O órgão público fica sabendo que é 3 milhões de dólares, e você precisa converter isso em peso, né? E o órgão público diz, olha, nós não temos dotação orçamentária para executar essa obra agora. Precisa mudar o ano. Para que colocamos na próxima dotação orçamentária, porque no Brasil é assim. Dotação orçamentária, estamos falando de presupuesto de dinero, cantidad de dinero. Sim. Presupuesto de dinero, ok. No Brasil essas grandes obras funcionam assim. Em 2021, eu preciso saber o que eu tenho de dotação orçamentária para 2022 e dizer, em 2022, vou me organizar para poder fazer isso. Eu não posso fazer agora. Entende? Eu não posso fazer agora. Perfeito. Pensem comigo. Voltamos agora ao tempo. É preciso retornarmos o tempo. Pensamos que estamos em 2019. Em 2019, aconteceu tudo isso. A empresa apresentou em outubro, novembro, dezembro. Olha, temos aqui 3 milhões para a obra. A capital federal de Buenos Aires disse, ok, vamos fazer a dotação orçamentária de 2020, do mês subsequente, para nos programarmos para isso. Inseriu-se na programação da dotação orçamentária. E aqui no Brasil, todas as vezes, todos os anos, todos os órgãos públicos precisam aprovar o orçamento para o ano seguinte. Funciona assim também em Buenos Aires, Damião? Perfeito. Então, el problema que nosotros tenemos en Buenos Aires, en Argentina, es que el presupuesto que se aprueba de un año para el otro no solamente se hace a través en el Congreso, ¿no? Es una labor parlamentaria, y el problema que tiene es, primero, porque no siempre se llega a un acuerdo. De hecho, ha habido muchos años que no se ha aprobado el presupuesto del año siguiente porque no ha habido acuerdo. Y el gran problema que nosotros tenemos es la inflación y el dólar. Cuando se estima cuál es la inflación para el año siguiente, se estima por debajo de los valores reales, justamente para que el gobierno tenga la tranquilidad de decir, el año que viene vamos a tener un 20% de inflación, después al año siguiente la inflación es del 50%, te quedaste sin presupuesto a mitad de año, calculaste que el dólar iba a estar a 50, el dólar se fue a 90, entonces te quedaste sin presupuesto y lo que pensaste hacer en toda la avenida Corrientes, solamente, no sé, lo hiciste en las primeras 4 o 5 cuadras.
o tenés que pedir préstamos. Y ahí está el gran problema de Argentina. Pero bueno, te dejo con tu ponencia. Perfeito. Essa questão cambial realmente é um grande problema. Que o Brasil está começando a experimentar agora isso. Mas vejam, olha o que acontece. No ano de 2019, foi aprovado pelos poderes municipais a dotação orçamentária de 2020. Foi aprovado, com base em um estudo prévio de 2019. Em 2020, começa um novo processo licitatório, uma nova contratação, que é para a empresa de execução. Então, quem é contratado inicialmente para fazer o projeto, para fazer o estudo de desenho arquitetônico, engenharia e custos, não é a mesma empresa que vai fazer a execução. É, então, contratado uma nova empresa. Essa nova empresa assume a licitação contratada para executar essa obra com base num projeto que outra empresa executou em outro ano. E nós já estamos em 2020. Em 2020, nós começamos com a publicação do edital em fevereiro, março, abril, nós temos o contrato, porque já passou por todas aquelas fases, habilitação, proposta de valores, temos o ganhador do certame e também o contrato. Contratou em maio de 2020, pandemia, Covid-19. Todos pensávamos que a pandemia de 2019 seria algo muito rápido, que em 5 ou 6 meses teria o antídoto e tudo estaria resolvido. As obras iniciaram, as obras começaram. Quando chegou setembro, outubro, novembro de 2019, perceberam que os índices de contaminação somente aumentavam, a vacina ainda era uma ideia, tinham acabado de encontrar a vacina, teria que passar por diversas aprovações de diversos órgãos regulamentadores da vacina. E os decretos que suspendiam as atividades comerciais fizeram com que começaram a faltar produtos essenciais para a construção, pelo menos no Brasil. Em junho, julho, até o segundo semestre todo de 2020, tivemos muito problema com ferro, tudo que era de ferro. Tivemos problema com cimento, concreto, tivemos problema com concreto. Sí, tivemos hierro y cemento, perdóname que te traduzca, hierro y cemento. Perfeito. E vidro. Fábricas de vidro. El vidrio, ok, sí, porque está muy dolarizado el valor del vidrio, sí. Essas 3 coisas. O ferro. Hierro. Fierro, con H, con el H muda, hierro. Teve valor no Brasil de 30% acima do valor normal. 30%. O cimento também? 35%. Lo maior, 35%. E essas coisas começaram a faltar. Ninguém tinha. As fábricas do Brasil ficaram cerradas por 4 meses. E tinham pedidos anteriores, compromissos anteriores. Então, os 4 meses cerrados fez com que o retorno tivesse que cumprir os compromissos anteriores. E os novos compromissos vieram com um preço que aqui no Brasil a gente utiliza o termo dolarizado. Alguns produtos dolarizaram, né? Se tornaram dólar. Então já não era mais praticado o preço, o valor
de mercado de 2019. Era praticado um valor, em 2020, dolarizado. Se esses produtos tiveram uma média aproximada de 30% de reajuste, por conta da pandemia, as empresas contratadas em diversas obras públicas no Brasil, em diversas, inclusive na nossa região, na minha cidade, eu conheço 6 obras públicas, 6, que apresentaram pedidos de, aqui chamamos de realinhamento de preço. Como fosse um reajuste, reajustar o preço. Dizer, olha, o valor contratado não é mais suficiente para concluir a obra. Precisamos de um aditivo ao contrato. Precisamos de um ajuste ao contrato. Qual o problema? O problema é justamente o artigo 65, parágrafo 1º da Lei 8666/1993 no Brasil. Esse artigo diz que os contratos de obras públicas, eles não podem ter um acréscimo, um aumento maior que 25%. Não pode. E qual o problema? No pueden aumentar más de un 25% del presupuesto. Los precios. Sim. Em hipótese alguma, não tem justificativa, não tem exceções, não tem possibilidades de análise diferente ao caso, não tem. Se o gestor público, se o governante fizer isso, 25,1%, 25,1% responde por improbidade administrativa. Se for funcionário público, perde o cargo público. E esse 0,1%, esse 1% tem que devolver ao erário. Tem que pagar ao erário. E aí, as obras públicas, nesse momento de Covid, vocês me perguntam, mas 25% é muito, 30% é muito, com certeza não é tudo isso. É muito mais. Por quê? Quem fez o orçamento, quem fez o levantamento de custos, foi primeiro uma empresa que fez o projeto, em um ano de 2019. Quando foi executado em 2020, já houve um reajuste natural. Esses 25% servem justamente para que os eventuais, não deve acontecer, mas eventuais erros no projeto, porque existe o projeto estrutural e o projeto executivo. Uma coisa é o projeto no papel, o mapa. Outra coisa é o projeto na hora que vai implementar a obra. Pode acontecer algumas coisas que prejudicam. O mau tempo, uma tormenta de muitos dias, pode suspender a obra, pode faltar material. Essas coisas servem justamente para que esse 25% possa ser utilizado. Normalmente, pelo menos nos contratos de obras públicas que eu vi e participei, todos tiveram aditivo. Todos. Eu não conheço uma obra pública que eu tive que foi, do começo ao fim, o valor contratado, exato valor contratado. No conozco. Bien, hay un componente aleatorio, ¿sí? Que hace que se modifique el valor durante el tránsito, durante el curso de la obra. Pero en porcentaje, más o menos, 5 a ¿de 10. cuánto estamos hablando? 5 a 10. Del 5 a 10, bien. ¿Cuál es la inflación mensual en Brasil? Aproximadamente. Creo que 3, 4. 3, 4 o 0,3. Sí, isto.
0,3. Sí, sí. Bien, perfecto. O sea, estamos hablando de un 3% o un 4% anual. Sí, sí. 3 a Bien, 4% anual. anual. Bien. O sea, que efectivamente, si por algún caso fortuito o fuerza mayor o una situación de emergencia, estamos ante una obra que durante su tránsito aumenta entre un 5 y un 10%, es bastante teniendo en cuenta que dentro de ese 5 o 10% se están teniendo en cuenta todas una serie de situaciones desafortunadas que podrían pasar, como una gran tormenta que haga que se pierdan los materiales, bueno, etcétera. ¿No? Mucha lluvia, entonces tem uma pérdida de tempo, tem uma pérdida de materiais, o cimento que se perde. Bom. Pero el problema que de alguna manera yo automáticamente lo traslado a mi país es que yo hoy tengo una inflación del 3% mensual y tengo una proyección anual de 44% anual. Entonces, automáticamente pienso, ¿cómo hago yo para mantener un valor? ¿Sí? ¿Y cómo hago yo para poner una cláusula que diga que la obra pública no puede aumentar más de un tanto por ciento si ya los valores ya me van a aumentar porque yo ya sé, ya proyecté un aumento exponencial? Perdón, estoy pensando a medida que voy hablando contigo. Sí. Continúa, perdón. Este está chegando, está muito próximo do grande problema. Está Ok. próximo do grande problema. Que eu vou... Nosotros ya tenemos el problema hace bastante. Nosotros siempre quisimos ser mejor que Brasil en algo. Bien, ustedes ustedes decían que tenían al mejor, bueno, nosotros decíamos que teníamos el mejor. Ustedes tienen el Cristo Redentor, nosotros tenemos al Papa. Pero acá me parece que les ganamos a ustedes. Me parece que nosotros venimos 50 años ganándole, pero no importa. Contame. Y entonces, ¿cuál es el problema? Perfeito. O grande problema. Tem uma cláusula nesses contratos que, dependendo da situação, as obras públicas necessitam de um seguro. Então, antes do contrato, apresenta-se um seguro para dizer, olha, caso aconteça alguma coisa, o dinheiro vem de uma seguradora, por exemplo, Sancor Seguro, que é o seguro do meu auto, que agora é de Buenos Aires. Conhecemos também. Em minha cidade tem o Sancor agora. Mira. E Sancor Seguro diz, tudo bem, a empresa não está mais fazendo, eu apresento. Este seguro não é obrigatório, não é uma obrigatoriedade. E o que acontece? Vou mostrar para vocês. Uma pesquisa recente do Conselho Nacional de Justiça, Conselho Nacional de Justiça do Brasil. Conseguem ver? São aproximadamente 4.000 obras paralisadas no Brasil. Isso, nós estamos falando de coisa em 2020. 4.000 obras inacabadas em todo o Brasil. É muita coisa. É muita coisa. Isso não sei dizer quantos pesos. Muitos pesos. É melhor não fazer a conversão, tranquilo. É muito. É muito. Mas, para ter uma ideia do que eu estou falando, é comum, é muito comum no Brasil, muito comum, nós encontrarmos nesse momento situações de chega ao local e a obra não tem uma justificativa, ela é abandonada. Ela é abandonada. Não... Por quê? A empresa pública, melhor, a empresa que contratou, né, fez a obra, começou a obra,
não tem mais condições financeiras de executar a obra. Por quê? Porque só pode 25% aditivar. E ela precisa de pelo menos 40%, 50%. Precisa de muita coisa. E o que acontece? É comum nós encontrarmos imagens como essa. Vejam. Aqui uma das principais obras do Brasil, que era até tempo atrás, foi, até que enfim, construída por muitos anos, que é a transposição do Rio São Francisco. O Rio São Francisco, ele é o maior rio brasileiro. O maior rio brasileiro do Brasil, rio do Brasil é o Rio São Francisco. O Rio Amazonas, ele é internacional, não é um rio brasileiro. Não nasce no Brasil. Passa no Brasil, tem uma quantidade muito grande, mas não é brasileiro. Seria ele o maior. Mas esse é totalmente brasileiro. E existe uma obra de transposição. Seria uma região mais desértica, lembraria muito a região de Salta, na Argentina, mais desértica, mais seco, que fica na região norte e nordeste no Brasil. E essa obra foi abandonada por muito tempo, tem animais ali. Não sei como que se chama aí, mas aqui é cabritos, aqui se chama cabritos, aí eu não sei. Damião deve saber como que se chama esses animais. É o mesmo, sim, a mesma coisa. Mesma coisa. Sim. Eles atravessando a obra, né? Então, é comum encontrarmos esse tipo de obra. E não é pouco, é muitas. Pontes inacabadas, né? Nós temos pontes que ligam, a gente diz aqui, liga nada a lugar algum. Não sei como é que vocês dizem aí, mas aqui a gente utiliza pontes que ligam nada a lugar algum. E isso é muito comum para nós também. E essas obras ficam paradas por muitos anos. Não é pouca coisa, é muitos anos. Coisa de 10, 15, 20 anos. Aqui, por exemplo, aqui, está aí. Né? A obra está parada. Por que está parada? Tá? Essa obra está dentro das classificações dos projetos chamados inexequíveis. Projetos inexequíveis, que seria aqui. Ou projetos de difícil execução. Quase impossível. Impossível execução. Inexequíveis aqui. Então, os projetos inexequíveis... Aquí, perdóname, te quería decir que acá es lo mismo, es el mismo término, solo que se pronuncia inexequible, que significa también de sí. Imposible ejecución, que no se puede hacer, que no se puede llevar que no se puede llevar que no se puede realizar, que no se puede llevar a efecto, que no se puede conseguir. Perfecto. Gracias. Yo pensé que era una rampa. Motocross. Es una rampa motocross. Aí pega um café, motocross e... Claro. O pensé que era como una especie de salto a la nada. Sí. Para o infinito. Claro, infinito e além. Al infinito e mais allá, claro. Sim, sim. Então, vejam, essas obras inexequíveis são inexequíveis por que motivo? São obras em que não foram pedidos seguro, não tem seguro algum, ou seja, não existe uma ação por seguro, não existe nada para assegurar a continuidade, e a empresa não existe mais. A construtora não existe mais. Sumiu os construtores, sumiu a CNPJ, no endereço não acha nada, e você não pode aditivar. E aí é preciso abrir um processo administrativo para constatar que essa obra não foi inexequível. O órgão público precisa entrar com uma ação de reparação de danos se realmente houve pagamento superior à obra. Por isso que no Brasil existe a execução e o pagamento por medição. Por exemplo, quando se tem 10% da obra, recebe 10% do valor. Isso é medição. 20% da obra, 20% do valor. E assim sucessivamente. Isso é pagamento por medição. Isso foi adotado em vias administrativas, pagamento por medição,
para que não acontecesse esse tipo de coisa. Então, infelizmente, nós temos 4.000 obras. E a tendência é só isso ao longo de 10 anos. E a tendência em 2021, de acordo com o Ministério Público Federal do Brasil, é que 2.000 obras, somente em 1 ano e meio de pandemia, 2.000 obras se tornem inexequíveis. Não consigam se concluir por conta de 2 fatores. Primeiro, o fator do acréscimo do valor da obra, que sozinho, somente o acréscimo da pandemia, faz com que já ultrapasse, às vezes, os 20%, sozinho. E tem que ter muita sorte, tem que ter, assim, uma sorte muito grande, de ser um projeto muito bom, para que ele não tenha mais de 5%. Porque se ele tiver mais de 5% com os 20% naturais da pandemia, a obra torna-se inexequível se não tiver garantia. Então, nós vamos ter aqui no Brasil agora um grande processo de obras públicas abandonadas, a necessidade de novas empresas serem contratadas para estudo dessas obras. Muito provavelmente, né, algumas obras não conseguirão ser concluídas por conta dos projetos já em si serem inexequíveis, né? E para vocês terem uma ideia com relação a mapa, a uma informação do como que isso está, como está no Brasil hoje, em 2021, eu vou mostrar para vocês o Tribunal de Contas da União. O Tribunal de Contas da União é o órgão responsável por fazer a métrica sobre todas essas obras no Brasil. Observem a quantidade. Então, nós estamos aqui, eu estou aqui no Paraná, 35. Estou aqui nessa região. E aqui, nós temos na região central os maiores números. Aqui fica a capital do Brasil, Brasília, na região de muitas obras. Percebam a quantidade, 47 obras. Essas obras, em 2021, já estão paralisadas. Já estão paralisadas por quê? Porque o limite aditível já atingiu os 25%. A empresa diz, não consigo continuar. É preciso que o dólar, aí vai aqui nós estamos isso como uma piada, o dólar baixe. Imagine na Argentina o dólar baixar. No es creíble eso. Una pregunta. ¿Por qué el estado de Amapá tiene 51? Perfecto. ¿Por qué el máximo está al norte de Brasil en Amapá, no es? Sí. Amapá. ¿Por qué el 51%, me imagino, no? Sim. Os custos daquela região são mais grandes. Cuanto más al norte, ¿son más grandes o en esa región? Por conta do deslocamento dos materiais. Sim. Mais grande em espanhol, porque em português isso é um erro, falar mais grande, mas no espanhol está corretíssimo. Okay. Então, é mais grande o custo do deslocamento, por quê? Consegue visualizar o meu mouse quando eu apresento? O mouse? Sim. É possível verificar? O cursor, sim. Perfeito. Aqui temos São Paulo, Minas Gerais, Belo Horizonte, né? Esta região aqui é a região onde tem todas as indústrias no Brasil, as principais indústrias no Brasil. Essas regiões aqui, que eu estou mostrando, não tem muita coisa de indústria, né? São pequenas cidades, e as cidades que existem aqui não têm indústria. Então, o custo para vir para cá são os custos mais grandes, percebam? São os custos mais grandes. Essa região aqui é muito custoso para levar. Por quê? No Brasil, nós tivemos uma coisa que é importante, a questão de custo no Brasil.
nós não temos muitas ferrovias, são poucas. Então, os trens, as locomotivas, são poucas e são utilizadas pelas mineradoras, grandes mineradoras do Brasil. Por exemplo, Vale do Rio Doce, a Vale. São poucas as mineradoras que usam, né? As empresas de transporte de soja, minério. Claro, en Argentina los costos de traslado, los costos de traslado justamente, si se hicieran en tren, ¿no? En las ferrovías, si se hicieran en tren como se hacían en antaño, serían mucho más económicas. Sin embargo, por razones políticas y demás, se hacen por ruta, por rúa, ¿no? Y obviamente los costos aumentan. Perfeito. A mesma coisa no Brasil. A mesma coisa no Brasil. Pero nosotros teníamos una red ferroviaria muchísimo más grande que con el tiempo se fue achicando. Brasil siempre tuvo pocos trenes. Brasil tiene poca ferrovía. O me equivoco. Tienen pocos trenes. Usan poco el tren. Você disse, isso é na Argentina ou no Brasil? En Brasil. São pouquíssimos. Claro, por eso son pocos. Argentina no. Argentina tenía todo el país recorrido con trenes, pero se fueron abandonando y el tren fue dejando de llegar a ciertos lugares. Abandono aí. Isso. Eu vou tentar mostrar para você mais ou menos como é que funciona as rodovias, que é o que apresenta essa questão dos custos. No Brasil, nós temos alguns lugares que tem poucas rodovias. A gente fala que são poucos acessos, né? Poucos acessos. Percebam. Estamos aqui. É muito mais fácil eu sair daqui e vir a Buenos Aires. Percebam. Posso vir pelo Brasil, posso vir por Rosário, né? Do que eu ir para os estados lá de cima. E percebam, muitas rodovias, e aqui pouquíssimas rodovias. A principal rodovia brasileira tem uma que se chama Belém-Brasília. Esta aqui é Brasília, no centro. Aqui Belém. Então, a rodovia Belém-Brasília é uma das maiores rodovias do Brasil. Percebam, para você acessar tudo que é produzido aqui e levar até esses estados, perceba, sí. Temos o rio Amazonas. Sí, Amazonas, o a Roraima, a Acre, mismo a Rondônia, bueno, a Amapá es imposible. E compra muitas daquelas pontes que eu mostrei agora há pouco, que não leva nada a lugar algum. Então, a logística no Brasil já não é fácil. E quando encontra estados como esse e situações como essa da pandemia, nós estamos chegando num momento caótico que a legislação, a lei não consegue atender à eventualidade. E essa lei rígida, da forma que não permite análise extensiva, faz com que o governante se abstenha de cometer qualquer erro e fala, ok, se a lei não diz que não pode dar mais que 25% e a empresa não pode se fazer, o que eu posso fazer? Para a obra. Para a obra. Isso aconteceu muito e está acontecendo muito. E vai acontecer ainda mais. Soluções? Possíveis soluções? Tem. É preciso que os estados, né? É preciso que os estados brasileiros se unifiquem para fazer um pedido judicial à Suprema Corte. Aqui chama-se Suprema Corte, mas aqui é Supremo Tribunal Federal. Aí Suprema Corte, correto? Acá é Corte Suprema. Corte Suprema, perfeito. Corte Suprema. Para que exista uma análise extensiva sobre o caso e se permita aditivar os 25% primeiro devido à pandemia, devido aos custos pandêmicos de aumento de valores,
E o remanescente, que seja investigado se foi erro do gestor, erro do governante, erro do projeto, e se aplique as devidas sanções. É a única possibilidade. Porque a sanção pode ser o erro do órgão público, pode ser de quem fez o projeto, ou pode ser de quem executou. Ou pode ser um evento da natureza. Eso es una solución para las obras que están ahora suspendidas y para el futuro. Pero para las obras que ya están abandonadas, no hay una solución prevista. Não. Quedarán ahí, así. É preciso, nesse caso, as obras que já são abandonadas, já foram abandonadas, Damião, o que acontece? Algumas já sofrem problemas estruturais, porque ficaram no tempo. Se entiende? São casos de demolição e licitar novamente. En Maringá, ¿hay obras en ese estado? Sim. Por exemplo, nós temos obras paralisadas, até por outros motivos. Não por conta desse motivo pandemia, mas paralisadas há muitos anos. Quase 10, 15 anos. Na própria Universidade Estadual, na UEM. Na UEM nós temos obras paralisadas. ¿Cuál es el nombre de la universidad? Universidade Estadual de Maringá. De Maringá. Nós temos obras que são paradas porque motivos administrativos. Deixa eu ver se eu acho alguma obra na UEM. Aqui, encontrei. São 17 obras paradas. Em Maringá? Não. Só na universidade. Ah. Só na universidade. Vou mostrar. Ninguna en el parque. Ninguna en el parque do Ingá. Não. Ok. Aqui. Esta é a Universidade Estadual de Maringá. Precisa de mais. Olha aqui. Os acréscimos. Demais. 52 milhões para concluir 17 obras que estão paradas. Em 2019. 2019. Isso antes da pandemia. A cidade estadual de Maringá tem 17 obras paradas. 3 dessas obras estão no hospital universitário. A Solange já adiantou aí esse assunto para a gente. Hoje de manhã ela percorreu aí essas obras. Solange, o governo já deu algum sinal aí se pretende retomar essas construções? Já sim, Annelise, algumas dessas obras já devem ser retomadas em pouco tempo, porque alguma liberação de dinheiro já está sendo feita, sim. São 3 obras que já estão liberadas, segundo o governo do estado, já a gente vai ver na reportagem. Agora, são várias obras, como você disse, né? São 17 no total, segundo a Universidade Estadual de Maringá. É importante ressaltar que as obras recentes, são mais de 10 obras recentes, essas continuam em andamento normalmente. As que estão paradas são antigas, são obras, a maioria, que tiveram início em 2012, 2013, portanto, obras aí com 6, 7 anos de tempo, e também tem algumas aí já com 10 anos paradas. E essas obras, sim, que para serem retomadas, é muito tempo, claro. A Universidade Estadual de Maringá precisaria, por parte do Estado, de mais de 50 milhões de reais, dinheiro que agora está bloqueado, a maior parte, pelo menos, desse dinheiro. Vamos ver a reportagem. Era para ser uma casa do estudante, mas o prédio ficou só no esqueleto e assim continua sem conclusão há anos, como várias outras obras da Universidade Estadual de Maringá. Algumas já em fase de acabamento, como o bloco de ensino das ciências contábeis. Ao todo, são 17 obras paradas no campus de Maringá, em outras cidades onde a UEM atua e no hospital universitário. Só aqui no Agaú são 3 obras paradas, uma central de resíduos, um centro de operações e o centro cirúrgico. Juntas, elas precisam de 11 milhões de reais para que sejam concluídas. Só o centro cirúrgico da Agaú prevê mais 5 salas de cirurgia
cirurgia. Atualmente, o HU só tem 3. O problema é que falta dinheiro. Além dos 11 milhões que faltam, as 3 obras do HU já consumiram 10 milhões de reais antes de parar. E sem mais recursos do Estado, não há. ¿Vieron? Muy clara, clarísima la situación y cómo la falta de dinero en los años 2002, 2003, 2013, perdón, 2012, 2013, o sea, casi 10 años, una situación de crisis muy marcada en Brasil, ¿no? Además de, bueno, de todas las situaciones que ya conocemos que rondaron en ese tiempo. Pero qué importante. Una lástima porque en ese tiempo también, bueno, radican los problemas de corrupción, ¿no? Que comenzaron y así que andás a ver a dónde fue ese dinero. Bueno, una verdadera lástima. E quando o dinheiro começou a aparecer em 2019, 50 milhões, pandemia Covid-19, não tem mais dinheiro. Não tem mais dinheiro, claro. Está bem. Mas bueno, é isso, Damián, que eu gostaria de trazer os problemas e apresentar para vocês as problemáticas. E espero que eu pude apresentar um pouco dos problemas das obras públicas do Brasil. No, es muy interesante, Rodrigo, muy interesante el escenario prepandémico, muy interesante y muy relevante también el escenario durante la pandemia, que obviamente uno lo vive y lo va a seguir viviendo, y también va a ser muy importante, ¿no? La pospandemia, ¿no? Es decir, analizar la posibilidad de poder concluir aquellas obras que estructuralmente puedan hacerse. Todo esto va a requerir una evaluación de nuevos proyectos, nuevos ajustes, nuevos ajustes económicos y también en cuanto, me imagino, en cuanto a estructuras, apuntalamientos y demás para recomenzar estas obras. Así que muy interesante la temática de lo que es las obras públicas, el abandono, la gestión, y todo lo que tiene que ver también con lo financiero, desde el punto de vista, también desde un punto de vista jurídico, desde las cuestiones de la obra pública en Brasil. Muy interesante. Así que te agradezco mucho, sinceramente. Perfeito, eu que agradeço o convite aqui da gente estar tomando esse café e expondo essas temáticas e me coloco à disposição sempre que quiser. E quando eu tiver alguma obra inaugurada, vou marcar você no meu Instagram. Inauguração. Concluida. Boa idea, concluida. Muy bien. Bueno, Rodrigo, principalmente te agradezco. Creo que ha sido... A mí me gustó mucho el tema. Pareció muy interesante. Me gustó la mirada con la cual lo tomaste. Sé que has investigado en el tema, pero principalmente conoces mucho sobre eso. Quiero que la próxima vez nos hables un poco sobre medio ambiente, que sé que es y el régimen de aguas, por ejemplo, que sé que son temas que sabes mucho y que tus funciones también te han llevado a tener conocimiento. Pero bueno, hoy te aprovechamos para esto, en este Café de la Constitucionalidad, así que te agradezco mucho. Ya no hay más café para compartir, pero queda la taza, quedó el copo y queda desde ya el cariño, el afecto y el respeto de siempre para con vos. Muchas gracias. Gracias a todos.